Esta primeira fase, nós estamos conhecendo, em linhas gerais, né, o pensamento dos candidatos, as credenciais para enfrentar esses desafios de um novo Brasil. E, para falar sobre este tema, agora convido Ciro Gomes, candidato do PDT. Vai espalhando, vê se pega. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar todas as minhas colegas e aos meus colegas, deputados estaduais. Foi a minha primeira escola, fui deputado estadual por 2 mandatos no Ceará, na pessoa do presidente da Unali, a quem quero agradecer o privilégio do convite para estar consigo, Luciano Nunes. Quero cumprimentar o futuro presidente Ciro Simone, da Unali, que tudo indica, não é verdade? E cumprimentar os meus estimados amigos e ilustres opositores, senador Álvaro Dias, minha estimada amiga, colega, deputada federal, brilhante, Manuela Dávila, meu querido amigo, estimado e brilhante Guilherme Boulos, e se chega o meu estimado amigo Meirelles. Esse é o problema meu, vou ter que vencer amigos queridos de longa data, e essa não será uma tarefa fácil. Minha cara Rosane, jornalista símbolo da melhor imprensa brasileira e gaúcha, é um privilégio ter esse debate aqui mediado por si, e se todas e todos compreenderem o meu bairrismo, quero destacar 2 deputados que estão aqui, muito queridos da minha terra, do Ceará, deputado Sérgio Aguiar, deputado Joaquim Noronha. Um abraço a vocês, mando meu abraço de saudade para a nossa terra. Esse ano está chovendo, é uma beleza. Quero cumprimentar o presidente do meu partido, Carlos Lupe, e ao Jairo Jorge, que é o nosso pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul. Eu sustento, em todas as oportunidades que me dão o privilégio de me ouvir, que o Brasil precisa mudar. E isso não parece tão óbvio que a gente não precisa repetir. O Brasil, na minha opinião, precisa pôr em perspectiva uma mudança radical de estrutura. Porque já de agora precisa afirmar que a culpa do que está acontecendo pelo Brasil não é do Francisco, da Maria ou do Pedro. Se fosse do Francisco, da Maria e do Pedro, era mais simples. Claro que o Francisco, a Maria ou o Pedro ajudam ou atrapalham. E nós temos tido mais Franciscos atrapalhando do que Marias ajudando ultimamente. Porém, o problema brasileiro exige uma reflexão estrutural muito mais complexa, e isso deveria balizar o debate. E é como eu tentarei participar desse debate, porque é tão grave, tão complexa, tão difícil a situação brasileira, que nós precisamos que esse debate seja, de um lado, profundo, multiangular, multiideológico, e de outro lado que ele se fira de um jeito tal que amanhã aquele que vencer possa dar as mãos àquele que não venceu, àqueles que não venceram, e começar um grande diálogo, aproveitando as melhores ideias que forem reveladas no debate, e ninguém é dono da verdade, e atribuindo a nobilíssima tarefa de fiscalização e cobrança àqueles que forem à oposição pela mão sagrada da democracia do nosso povo. E eu sustento com rápidos números, aproveitando a qualidade e a experiência daquilo que é um dos centros de gravidade mais importantes do poder político desmoralizado no Brasil, que ainda são as preservadas Assembleias Legislativas Estaduais. O Brasil precisa mudar porque, vamos lá, 62 mil homicídios aconteceram nos últimos 12 meses. 62 mil pessoas, jovens, negros, pobres, caboclos, foram assassinados nas periferias, quase todos negros, quase todos caboclos, quase todos jovens, e o poder político, o Estado de Direito Democrático, só foi capaz de investigar 8 de cada 100. O Brasil precisa mudar porque nós temos hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. O Brasil precisa mudar porque, pela primeira vez desde janeiro desse ano, a população empurrada para a informalidade, sem nenhuma proteção de carteira assinada e também fora de qualquer contribuição para o sistema previdenciário, por exemplo, atingiu maioria. São 37 milhões e 400 mil brasileiros na informalidade contra 32 milhões e 800 mil que têm carteira assinada ainda. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lupe foi ministro do Trabalho do Lula, nós tínhamos 50 milhões de carteiras assinadas no Brasil. Hoje são 32 milhões. E assim, não é dó nem pena, é simplesmente como é que funciona um sistema previdenciário cuja lógica de incidência é a relação de trabalho formal, se mais da metade dos trabalhadores estão empurrados para a informalidade. O Brasil precisa mudar porque nós temos 60 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC e no Serasa.
Veja bem, não é 5 milhões, são 60 milhões de brasileiros empurrados para fora do crédito. E, evidentemente, cada um ou cada uma se sentindo o pior dos homens e a pior das mulheres por não dar conta de honrar o crédito, quando a gente vê claramente que isso é uma consequência óbvia de um erro grave estrutural do manejo macroeconômico, da estratégia de política econômica do Brasil. Pudera, consistentemente, por décadas, a maior taxa de juros do planeta Terra é aquela que se impõe a quem trabalha e produz no nosso país. O Brasil precisa mudar. Quero crer que pela sensibilidade especial de quem, como vocês, as senhoras, os senhores, têm por vocação, meio que vai ficando claro desse conjunto apurado de números. E aí o grande debate é que mudança. Nós precisamos entender que a mudança que o país precisa tem que obedecer a determinadas premissas ideológicas. E essas premissas ideológicas deveriam ser o máximo fiéis, amistosas à realidade e à observação empírica da história do Brasil e da experiência do mundo. Eu e mais muitos dos meus companheiros aqui, por vocação, temos uma premissa ideológica que é a solidariedade, o não egoísmo, a compaixão, se quisermos, com a causa dos mais pobres, que é mais ou menos aquilo que é a premissa vocacional de quem entra na vida pública. É uma espécie de compromisso com a alteridade. E isso vai se aterrissando em algumas questões práticas. Por exemplo, será que o espontaneísmo individualista, egoísta das forças do mercado tem capacidade de subverter esta equação estratégica, estruturante, negativa do Brasil? Abro um parênteses. Eu já aprendi há muito tempo, na minha longa experiência de vida pública ou acadêmica, que a iniciativa privada é uma ferramenta indispensável ao progresso da humanidade. É preciso valorizar a iniciativa privada, ela tem um papel central, indispensável, na promoção do progresso humano. Fecha parênteses. Porém, jamais foi tarefa da iniciativa privada promover a equidade, promover desenvolvimento, promover a superação do desequilíbrio natural que o capitalismo deixado solto produz em concentração, injustiça e crises, rupturas cíclicas, como a última que aconteceu em 2008, ou aquela que está explodindo os nossos irmãos argentinos hoje. E o efeito Orloff, parecia que estava superado desde os anos 90, está de volta. A taxa de câmbio do Brasil vai começar a tremer de novo, porque é vã a ilusão que a perversão neoliberal impôs ao mundo. E o mundo já entendeu isso. Isso, então, supõe que nós precisamos devolver ao nosso debate a ideia de projeto nacional, de projeto de desenvolvimento. E cada palavra dessa quer dizer um punhado de valores e um punhado de conflitos. Mas é o que nós temos que aclarar para que esses valores e conflitos sejam feridos não com a cultura do ódio, do sectarismo, mas do amplo diálogo em que a nossa inteligência substitui o preconceito e a simplificação ideológica. Repare bem, será que é razoável imaginar que o endividamento das famílias, nessa conta de 60 milhões de pessoas, vai ser resolvido pelo sistema bancário privado? Informação cultural, o Brasil cometeu a imprudência de permitir a mais brutal concentração bancária do mundo capitalista. De maneira que hoje 85% das transações financeiras no Brasil estão concentradas em 5 bancos. Banco do Brasil e Caixa Econômica, Santander, Itaú e Unibanco. Será que o endividamento das empresas vai ser resolvido pela superação de 600 bilhões de reais que caminham, né, para a recuperação duvidosa na contabilidade dos bancos? Não vai. O Brasil não tem a menor chance de responder à agenda das emergências populares, com a qual eu encerro, porque nós vamos ter a ocasião das perguntas. As emergências do povo vocês conhecem bem, vocês, as senhoras, os senhores. O povo está angustiado com emprego, o povo está angustiado com saúde pública, o povo está angustiado com educação, o povo está angustiadíssimo com a violência, o povo está indignado com a corrupção, e esta é a emergência que acaba monopolizando pela marquetagem a discussão. Mas há uma outra agenda, que é, por exemplo, o colapso das contas do governo. Como é que nós vamos prometer a sério reverter, por exemplo, o quadro de saúde pública caótico do país, sem equacionar o subfinanciamento e os gravíssimos problemas de gestão do SUS, que não dão ao município nenhuma faculdade de formação do profissional e obrigam o município a ter atenção básica resolvida lá no distante interior do Brasil. Nós não vamos resolver a equação do ensino médio sem a criação de um fundo nacional de estímulo ao ensino médio nos moldes do sucesso que foi o Fundeb e o Fundef na sua origem.
Nós não vamos resolver a equação da violência sem refundarmos um sistema, aliás, fundarmos um sistema de segurança que entenda que, modernamente, o crime organizado, o narcotráfico, as facções criminosas, não são para ser enfrentadas por aparato, tanque de guerra, cercar favela, apontando fuzil para a cabeça de senhoras inocentes, a pretexto de que no meio tem bandido. Não é assim que vai se fazer. É com inteligência, contra-inteligência, tecnologia. E isso exige uma outra conduta e um outro desenho. Eu tenho que encerrar porque gosto de ser disciplinado ao tempo, mas a minha básica proposta, contando que nós vamos responder especificidades, é assim. 2 agendas por ferir. Uma, aquela que resolva na cabeça do nosso povo as suas emergências. Mas a outra é aquela que resolva o problema da reativação da atividade econômica do Brasil, que vá pelo caminho da industrialização, porque o país é o que mais gravemente experimenta desindustrialização no planeta Terra. E isso exige um outro grande e grave objetivo dessas eleições, e com isso eu termino. É tarefa deste momento brasileiro a restauração da autoridade moral do poder político que hoje está em xeque. Isso há de ser feito pelo exemplo, isso há de ser feito pela ideia, mas o Brasil precisa sair dessas eleições ganhando de volta da mão sagrada do povo a simples e pura premissa da democracia. Quem manda no país não é judiciário extrapolando lei. Quem manda no país não é jovem membro do Ministério Público, melhor que seja a sua intenção. Quem manda no país é o povo e a sua representação. Muito obrigado a todos.